Olá, nós vamos falar agora sobre o 7º dos maiores erros cometidos pelas empresas na hora de adotar uma solução para o Ciscoserv. E este, normalmente, é não estudar o assunto com profundidade e seguir orientações equivocadas de fornecedores. Então, vamos entender o seguinte: o Ciscoserv é a obrigação da empresa que tem a transação internacional, né, tem a transação com o domiciliado no exterior, ou seja diretamente com o domiciliado ou através de um intermediário no Brasil que haja em nome do domiciliado no exterior. Mas então vejamos, a obrigação não é do intermediário, não é do domiciliado no exterior, a obrigação é do domiciliado no Brasil, é da empresa que aqui está e que está fazendo transações com domiciliados ou residentes no exterior. Então é esta empresa que precisa entender o Ciscoserv na sua profundidade. E não é raso, é um pouquinho profundo sim, é necessário estudar e entender um pouco melhor quais são as operações sujeitas a registro, qual é o risco, quais são as áreas, a gente já falou disso. Não, a empresa não pode usar a desculpa de que ela não sabia, de que ela não viu, que ela não estudou, porque a lei está aí. Né? Se a empresa não tem condição de parar, estudar a lei, ela precisa achar um outro mecanismo, uma outra forma de que alguém traga informação e diga: olha, o tamanho desta obrigação, do problema e da oportunidade é este. Mas é ela, a empresa, que não pode terceirizar a responsabilidade de saber, pelo menos, o tamanho do impacto do Ciscoserv, daqui a pouco, nas suas operações internacionais. E aí, muitas vezes, as empresas acabam não sabendo, não se informando adequadamente e seguindo orientações equivocadas de fornecedores que, eventualmente, também não estão bem informados, né? Ou que não buscaram a informação, ou que buscaram informação na fonte errada, ou que simplesmente estão, como é fato, e a gente tem percebido isso no mercado, empresas que estão rezando para que a única coisa que aconteça é que o Ciscoserv caia no esquecimento, que o governo não fale mais disso, que a Receita Federal não fiscalize, não multe, porque serviço, gente, é o paraíso para as transações sem conformidade fiscal e tributária. Né? Para falar de maneira mais direta, o serviço, isso tem sido comprovado na Lava Jato, em outras grandes operações da Receita e da Polícia Federal, principalmente, que serviço é o paraíso para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas. Né? Por quê? Se nas transações de mercadoria nos portos brasileiros, rotineiramente a gente vê containers com uma determinada mercadoria diferente do que havia sido declarado, né, na declaração de importação, por exemplo, sabendo que mercadoria passa no porto, pode passar por verificação documental e física da carga, que tem scanner nos portos, que tem uma Receita Federal atuante, ainda assim existem pessoas, empresas que tentam fazer transações erradas. Né? Imaginem em serviço que não tem verificação física, dificilmente tem verificação documental, e que para pagar um câmbio precisa de uma invoice, e para fazer uma invoice precisa de muito pouco. Então, vejam que algumas empresas estão habituadas a fazer transações, como direi, sem conformidade fiscal e tributária, ou desprovidas do cumprimento de tudo que diz a norma e a lei brasileira. E essas empresas estão hoje com receio de que haja uma fiscalização maior em cima do Ciscoserv, e se elas vinham fazendo um modus operandi, né, tendo um modus operandi há 5, 10, 15, 30 anos no mercado, é muito difícil para estas empresas hoje chegarem para os seus clientes, tomadores do serviço, e dizer: olha, o que eu fiz até hoje estava errado. Estava errado do ponto de vista de tributo, estava errado do ponto de vista de documento, e agora eu vou mudar tudo aqui para você. Então essa é uma dificuldade que os próprios prestadores, que estão percebendo, muitas vezes percebendo mesmo, que alguns não sabiam, outros sabiam, mas mantinham mesmo assim a operação, esses prestadores estão com dificuldade de adequar suas operações, de adequar os seus documentos, de alinhar isso com os clientes, e em algumas vezes, felizmente não é a maioria dos casos, mas a gente já percebeu, esses fornecedores acabam dando orientação equivocada para o cliente, e o cliente acredita e segue. Então o cliente não pode dizer assim: não, eu não vou me preocupar com o Ciscoserv, porque o meu agente lá diz que está fazendo e eu não preciso me preocupar. Mas você deu procuração para ele fazer registro em seu nome? Você leu as respostas da Receita Federal para saber que a obrigação é sua e não é dele? E se você deu procuração para ele, você está acompanhando o que está sendo registrado em seu nome? Você está seguro de o que está sendo feito? Está realmente dentro do que dizem as leis e as normas, tanto do Ciscoserv quanto as anteriores?
quanto à nota fiscal, quanto à tributação, etc. Então, cuidado, gente, esse é um erro muito grave. Não sei se eu não posso dizer que é melhor não fazer do que fazer com insegurança e com desconhecimento do que está sendo registrado lá no seu CNPJ, ou nem sabendo se está sendo registrado ou não. Eu não sei o que é pior, mas muito cuidado para não deixar o Siscoserv lá na página 2 ficar com um entendimento muito raso sobre ele, e muito cuidado para não seguir informações de empresas que também têm dificuldades, ou para entender muitas vezes, ou estão mal orientadas, mal assessoradas muitas vezes, até do ponto de vista contábil, porque, e aqui com o perdão os contadores, que são nossos parceiros, mas aqui em defesa dos contabilistas, principalmente na área de comércio exterior, se diz que é difícil encontrar contador bom para essa área. Mas o problema é que é difícil encontrar contador bom para operação ruim. E a área, principalmente de comércio exterior, e notadamente a de comércio exterior de mercadorias, ela é toda permeada pela emissão de documentos que não têm boa qualidade fiscal, que não oferecem todas as receitas à devida tributação, e aí fica difícil para os contadores arrumarem a casa. Então pode ser que um dos prestadores de serviço, ou alguns deles, estejam com um contador que não consegue sequer arrumar a própria casa do prestador, quanto mais o prestador prestar boas informações e bons documentos para o tomador do serviço. Então, muito cuidado, o Siscoserv botou uma lupa muito grande em cima de transações de comércio exterior, principalmente as de mercadoria, que transacionam valores muito vultuosos. Ficou muito claro para a Receita Federal, isso eu garanto para você, que essas operações carecem de melhorias, para falar bonito, e hoje tem uma lupa em cima dessas operações e você precisa, se você é tomador de serviço, você precisa entender, porque o dever de pagar é o seu, e o dever de registrar também é seu. E para registrar, você tem que ter bons documentos. Para não registrar, você também tem que ter bons documentos. Porque a Receita Federal sabe que dinheiro não vai para o nada, dinheiro não vai para o limbo. O dinheiro que a gente paga para um brasileiro, que de repente parte do que ele recebe é serviço dele, parte do que ele recebe é serviço prestado por domiciliado no exterior, e parte do que ele recebe é serviço prestado por outro domiciliado no Brasil, são 3 dinheiros diferentes dentro do mesmo dinheiro. As empresas estão acostumadas a receber um único recibo, sem entender direito o que é de um, o que é de outro, o que foi tributado, o que não foi, o que é de estrangeiro, o que é de brasileiro, e tudo isso vai criar problemas para a pessoa, interna ou externa da empresa, que vai ter que fazer registro no Siscoserv, né? E aí muitas vezes os fornecedores dizem, não, mas isso é assim, isso não tem nota, isso nunca teve, isso nunca vai ter. Não é bem assim. O que não tem nota, de repente, é o que é um serviço prestado por um domiciliado no exterior, e aí não se obriga a emitir nota aqui, ele vai emitir um documento válido, pode ser um conhecimento de transporte, pode ser uma invoice, né? Já os domiciliados aqui no Brasil, todos eles, toda a cadeia, exceto se tiver alguma exceção na lei, estão obrigados a cumprir a legislação local, que é anterior ao Siscoserv e que diz que todo e qualquer serviço ou produto carece de emissão de nota fiscal e a devida tributação. Então, muito cuidado para não ficar no entendimento muito raso e daqui a pouco está apenas e tão somente produzindo prova contra si mesmo e, de novo, apenas trocar de problema. Sair do problema de não fazer para o problema de fazer errado ou de fazer certo um registro de uma operação que tem problema na origem. As operações que já foram, eu quase lhes asseguro, e lanço aqui um desafio, possivelmente tem um problema na origem. Se alguém duvida disso, manda um processo para a gente analisa nessa 1 hora de avaliação gratuita e a gente tira as nossas conclusões. Se tiver tudo certo, maravilha. Mas e se não estiver? E se você simplesmente estiver registrando certo uma operação que está errada, do ponto de vista tributário? Você pode estar produzindo prova contra si mesmo. Eu estou querendo que você omita essa transação? Não. Ela já aconteceu e a gente recomenda que você registre da melhor forma possível e de boa fé. Mas você não pode perpetuar uma transação que notadamente não está correta. Você precisa corrigir. O que eu quero é que você corrija essa operação junto aos seus bons fornecedores, aqueles que serão seus parceiros, que entenderão o problema, que entenderão que a fiscalização vai existir, porque é certo que ela vai existir, o cruzamento de dados vai existir e o seu prestador não pode lhe resolver um problema logístico, um problema de serviço que ele presta, de repente muito bom, mas, por outro lado, lhe criar um problema fiscal, lhe criar um passivo tributário daqui a pouco. Então, cuidado para não ficar no raso e para não seguir orientações e até documentos equivocados. Tá bom? Dúvidas? Converse com o nosso pessoal, a gente vai ter prazer
indo explicar um pouco melhor esse caso. Muito obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Se você se identificou com este ou com algum dos erros apontados nessa série dos principais erros cometidos pelas empresas ao adotar uma solução no Scoserve, entre em contato com a gente, agende um bate-papo com um dos nossos consultores, a gente faz uma avaliação gratuita do seu cenário, da sua empresa e de repente a gente pode recomendar uma solução mais adequada para o seu caso. Tá bom? Obrigado e continue navegando no nosso canal.